Fala aí, galera do Nantes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de filosofia e hoje vamos ver mais um filósofo, tá? E mais um desses que utiliza de pseudônimos, que é o nosso querido Voltaire e a questão da tolerância, tá? Bom, Voltaire tá aqui na imagenzinha dele, tá? O François-Marie Arouet, tá, que utiliza esse nome, né, por razões de segurança, já que o Voltaire vai ser bastante crítico a uma perspectiva especialmente ali, religiosa, tá? Ele vai ser um grande influenciador das revoluções liberais e especialmente falando aqui sobre revoluções liberais, especialmente sobre a Revolução Americana e a Revolução Francesa, já que ele a vida dele é pós as revoluções inglesas, mas ele vai ser muito lido também, bastante importante nas revoluções burguesas ali do século XIX, na onda de 20, na onda de 30, na Primavera dos Povos. Então ele vai ser um grande nome utilizado, tá, na questão ali do liberalismo, tá? Bom, e o Voltaire, como boa parte dos filósofos iluministas dessa primeira metade, né, do século XVIII, ele vai ser outro desses grandes inspirado pelas obras de John Locke. Por isso que muitos chamam até, inclusive, o John Locke de o pai, né, do iluminismo, dada o tamanho da influência dele nessas obras. Bom, e a principal obra de Voltaire, dentre muitas, é o Tratado sobre a Tolerância. Tá? E o que ele vai falar nesse tratado? Primeiro, como bom iluminista que ele é, criticar o antigo regime e criticar todo o escopo do antigo regime, absolutismo, centralização, a violência, a religião como parte do governo, tudo isso, tá, será criticado pelo Voltaire. E que, segundo ele, aí a gente pode fazer uma composição com o pensamento de Montesquieu, que tem aula aqui também falando sobre ele, que o monarca deveria governar de acordo com as leis. Ou seja, o monarca ele não deve ter poder total, ele deve governar com as leis, e não ele deve ser as leis, como era a perspectiva absolutista. E que ele deveria governar aconselhado por filósofos racionais, né, por filósofos iluminados, que assim, mesmo esse monarca não sendo exatamente iluminista, se ele fosse um iluminista, melhor ainda, mas, muitas vezes, obviamente, ele não era, e que se ele fosse aconselhado por esses filósofos, aí ele encontraria uma maneira de ter um melhor governo, e a partir dessa perspectiva de uma associação entre reis absolutos e filósofos rodeando esse rei, é que a gente vai ter a ideia do despotismo esclarecido, tá? Inclusive nós falamos até sobre ali sobre o Diderot, por exemplo, que vai trabalhar na corte de Catarina Grande na Rússia. Então nós vamos ter despotismo esclarecido em Portugal, tá? Nós vamos ter despotismo esclarecido na Espanha, nós vamos ter despotismo esclarecido na Rússia com Frederico II, talvez o principal responsável pela industrialização da Prússia, com Catarina, com Catarina a Grande na Rússia também, que é talvez a maior responsável pela expansão russa no século XIX, tá? Na Áustria. Então esses monarcas que não eram iluministas, eles eram absolutistas, mas com receio de perder o seu poder, já que houve isso na Inglaterra, houve isso na França, e lá do outro lado do Atlântico houve uma revolução republicana, tá? É muito importante a gente entender o impacto que a Revolução Americana vai trazer para o mundo, tá? Então, numa perspectiva de tentar diminuir esse impacto dessas ideias liberais, eles vão se associar a pensadores e filósofos liberais. Então, por exemplo, eles vão fazer um grande investimento, tá, numa educação mais laica, vão se afastar da religião, e isso, por exemplo, a gente pode trazer para o caso do Brasil, tá, ali com o rei Dom José e as reformas do Marquês de Pombal, que vão, por exemplo, proibir os jesuítas de estarem em Portugal e suas colônias. Beleza? Então, a partir dessa perspectiva mais iluminada, especialmente se afastar ali da perspectiva religiosa e de uma tolerância maior com outras religiões, obviamente não abdicando do seu poder absoluto, mas tentando esvaziar um pouco esse poder, ou pelo menos por uma cortina liberal, um véu liberal em torno desse poder absoluto, vai haver esse fenômeno chamado de despotismo esclarecido. Inclusive, muito é criticado o Voltaire por essa perspectiva, por ele ser, talvez,
o criador ou alguém que iniciou esse pensamento que ajudou a manter governo absolutos em lugares, por exemplo, vamos falar aqui de Rússia, Áustria, até a Primeira Guerra Mundial, né? Em Portugal e na Espanha até finais do século XIX e do século XX. Né? Na Prússia, basicamente, talvez até a Primeira Guerra Mundial também, mesmo que depois se forme o Império Alemão. Então, ele é muito criticado sobre esse aspecto e também pelo Voltaire falar que a tolerância ela deveria ser a base da sociedade, a tolerância de vários aspectos, porém que uma sociedade ela é de fato desigual, tá? E sempre é importante lembrar que o Voltaire ele também veio de um contexto aristocrático, então isso também vai importar muito no pensamento dele. Então ele fala que a desigualdade ela era inerente à sociedade, mas que todos deveriam ser respeitados na sua perspectiva, nas suas liberdades individuais. Então ele é bastante criticado por não defender um fim da desigualdade, por defender uma igualdade na desigualdade, tá? Digamos assim. Beleza? Ele vai criticar bastante a questão da igreja, o poder religioso e as instituições religiosas. De novo, ele não é exatamente um ateu, mas ele é contrário especialmente, tá, a característica das instituições religiosas de tolir diferentes vertentes religiosas, ou seja, de você vedar uma outra perspectiva religiosa, uma outra corrente religiosa ou filosófica em razão de manter uma só como a certa ou como aquela ligada a uma forma específica de governo ou a um monarca. Então é justamente nesse contexto que ele vai falar sobre a questão da tolerância sobre várias, né, perspectivas religiosas diferentes, e esse é o grande cerne da obra dele, o Tratado sobre a Tolerância. E também ele é muito conhecido por ser um árduo defensor, tá, da liberdade de pensamento e liberdade de escolha, posteriormente inclusive da liberdade de imprensa. E um ponto que é fundamental, que muito é atribuído a Voltaire, a obra de que uma frase que é mais ou menos assim, né, que eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu darei até minha última gota de sangue para defender o seu direito de dizê-las. Essa frase não é dele, tá, gente? Como muitos acham. Essa frase é de uma biógrafa dele que escreve isso lá no início do século XX, 1906, que inclui essa frase, tá, como se fosse dita por ele, mas essa frase nunca foi dita por ele, tá? Mas essa frase, de qualquer maneira, ela pode ajudar a gente a entender qual era a perspectiva dele, ou seja, uma liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de escolha. Porém, ele não fala em igualdade social, como, por exemplo, Rousseau já começa a mexer um pouco nessa seara, nessa questão, quando ele fala ali numa perspectiva de participação do povo no processo político, uma crítica à propriedade privada. Não, o Voltaire ele não é dessa corrente, mas ele é muito importante porque ele vai estabelecer princípios que vão nortear o Estado liberal, basicamente até hoje, que é a liberdade de pensamento, a liberdade de escolha, posteriormente a liberdade de imprensa, tá? A liberdade de ideias e a liberdade religiosa. Tá? E por isso ele vai ser um crítico árduo, um crítico ferrenho também de imposições políticas, morais e religiosas, ou seja, que não deveria haver imposição, mas que a razão seria o guia de todos e de que cada um, né, pensaria da maneira como achasse melhor, por mais que você não concordasse com as ideias de um ou de outro. E um ponto importante da obra de Voltaire também é quando ele vai começar a dialogar sobre a alma, fazendo ali uma contraposição às ideias do grande inspirador dele, que é o John Locke, que ele vai problematizar o dualismo da alma. Então ele vai dizer que alma e corpo são uma coisa só, porque se a alma ela tem características de ver, de sentir, tá? E essas características são inerentes ao corpo, elas são funções vitais, então que a alma ela não poderia existir sem o corpo. E essa perspectiva ela vem um pouco ali de uma noção platônica do pensamento, de um neoplatonismo, na qual é uma grande discussão, né? Se há uma dualidade entre corpo e alma, se corpo e alma são separados, se existe um pós-vida, se existe um mundo das almas, das ideias, tá? Ou se não, se a coisa ficaria mais restrita, se essa ideia de paraíso ou inferno cristão seria de fato realizável ou não seria. É um grande debate que vai existir ali no século XVIII e depois no século XIX, inclusive, tá? A questão do ocultismo ela vai crescer muito em relação a esses debates sobre o pós-vida e sobre a ideia da alma. E ele vai, o Voltaire, dizer que a alma não é imortal, tá? E ela é uma ao corpo, ou seja, não existe dualismo corpo e alma.
Então ele vai, entre aspas, criticar uma perspectiva platônica e seguir mais por uma ideia aristotélica na qual que alma e corpo são uma coisa só, tá? E que, a partir dessa perspectiva, muitos inclusive dizem que o Voltaire seria o primeiro grande defensor do direito dos animais, na qual ele fala que animais e o homem não são diferentes, que ambos têm sensações, ambos têm vontades, ambos têm sentimentos e que os animais não diferem do homem, são apenas coisas diferentes, mas que não existe ideia de inferioridade ou de superioridade. Então esse ponto também é muito importante no pensamento do Voltaire, tá? E que, ao fim da vida dele, ele mesmo, como bom iluminista, né, vai passar a criticar o que ele mesmo já disse. Então ele vai passar a questionar as próprias ideias dele sobre a não permanência da alma e que ele vai começar a refletir sobre o pós-morte. Será que ele estava errado no pensamento dele? Será que existe um além-vida? Será que as almas, de fato, permanecem, né, quando o corpo já não mais existe? Fica esse questionamento e ficou também esse questionamento na perspectiva do Voltaire. Beleza, galera? Então é isso. Grande abraço. Tamo junto. Fiquem bem. Valeu!